Assista agora uma lista com os melhores filmes de 2021. Em 10º lugar está o filme Silenciadas, dirigido por Pablo Agüero. Por volta de 1600, um juiz pertencente à Inquisição Espanhola viaja de cidade em cidade para queimar qualquer mulher com sinais de ser uma bruxa, com o intuito de purificar toda a região. O juiz chega a uma vila costeira e prende 5 meninas convencidas de que elas praticam bruxaria. Sem saber o motivo da prisão, as meninas são submetidas a um duro interrogatório, incluindo tortura, para obter a confissão de que são bruxas. O longa foi produzido em 2020, mas estreou no Brasil em 2021. A atuação de todo o elenco é impecável. É revoltante ver como as mulheres foram tratadas durante essas invasões. A obra é sobre mulheres corajosas e o que elas suportaram durante essa caça às bruxas. O filme é ótimo e o seu desfecho é maravilhoso. Na 9ª colocação, temos o longa A Filha Perdida. Leda é uma mulher divorciada, dedicada ao seu trabalho como professora de inglês. Ela decide tirar férias à beira-mar em uma pequena cidade da Grécia. Depois de alguns dias de calma e tranquilidade, um evento ocorre e Leda é dominada pelas memórias das escolhas difíceis e não convencionais que ela fez como mãe e suas consequências para ela e sua família. O filme é dirigido por Maggie Gyllenhaal e é baseado no livro homônimo de Elena Ferrante. O longa toca em todas as camadas da maternidade, desde o seu amor até o desespero e a exaustão absoluta. A Filha Perdida nos leva a várias emoções e sensações. Excelente crítica sobre a posição da mulher na sociedade e principalmente sobre a maternidade e suas dificuldades. Adorei cada minuto. Na 8ª posição está Lamb. Um casal de fazendeiros passa a criar uma ovelha como filho em uma fazenda isolada na Islândia. O longa não trabalha muito com diálogos e tudo fica à disposição do visual e da fotografia. As filmagens são feitas na Islândia e conta com paisagens deslumbrantes. A fórmula da gravação lenta funciona bem. É uma daquelas obras que você vai amar ou detestar. Lamb não é uma história, é uma experiência. O filme mostra o peso do isolamento e perdas. O estranhamento nos carrega durante toda a trama e a normalidade com que o assunto é tratado incomoda demais. Um conto surpreendentemente belo e bizarro. Os momentos finais foram chocantes, considerando a calmaria do restante da obra, completamente inesperado. Um dos filmes mais diferentes que já vi. Recomendo. Em 7º lugar está O Faroeste, Ataque dos Cães. A história se passa durante a década de 1920. Os irmãos Burbank são fazendeiros ricos de Montana, nos Estados Unidos. Desde o início, podemos observar a tensão dos irmãos. A personalidade dos dois são muito diferentes. Phil é arrogante e hostil, enquanto George é calmo e amigável. A relação dos dois torna-se ainda mais complicada quando George se casa com uma viúva chamada Rose e a leva para o rancho junto com Peter, filho de Rose. Quem gosta do faroeste clássico com cenas de ação talvez não curta muito esse filme, pois é um drama um pouco lento. O longa é baseado no livro de Thomas Savage, escrito em 1967. A obra se torna atraente, pois os personagens são complexos e ficamos realmente interessados em saber qual será o destino de cada um. Uma trama que aborda temas como repressão, isolamento e preconceito de uma forma muito envolvente. O longa foi vencedor do Globo de Ouro de melhor diretor e melhor filme. Se você ainda não assistiu, recomendo. Na 6ª posição, temos o filme Pig. Rob é um homem recluso que vive sozinho com seu porco caçador de trufas. Quando seu porco é sequestrado, ele pega carona com seu comprador de trufas, Amir, e ambos saem para encontrá-lo. A história pode parecer um pouco boba,
Mas à medida que a trama avança, percebemos que é um filme profundo que fala sobre solidão, amor, luto e perdão. É o primeiro filme do diretor Michael Sarnowski. Pig tem um ar melancólico, fotografia fria, personagens tristes e diálogos despretensiosos, mas intensos. Esqueça o título nacional Pig, a Vingança. Realmente não faz jus ao filme. Esta é uma obra que nos faz refletir sobre como reagimos à perda, sobre escolhas e valores e o que realmente importa na vida. Achei excelente a atuação do Nicolas Cage. É um filme em que todos os personagens expressam muitos sentimentos apenas com o olhar. É uma obra sensível e introspectiva que merece muito ser assistida. Na quinta colocação, temos o nacional Marighella. Neste filme biográfico, acompanhamos os últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960. O longa é uma adaptação do livro de Mário Magalhães, publicado em 2012. Uma obra importante que mostra as atrocidades da ditadura brasileira e conta fatos que muitos tentam apagar. É a estreia de Wagner Moura como diretor. Esse filme é aguardado desde 2019, quando teve sua estreia anunciada e adiada. Destaque para Seu Jorge, que interpreta Marighella de forma brilhante. Destaque também para a trilha sonora, que se encaixou perfeitamente em todos os momentos. Uma obra sobre um personagem negro brasileiro que lutou pela liberdade e amou seu país. Ótimo filme, uma história extremamente necessária que muitos precisam ver e refletir. Em quarto lugar está o longa A Casa Sombria. O filme é de 2020, mas estreou aqui no Brasil em 2021. Betty, uma recém-viúva, passa a presenciar eventos estranhos em sua casa. Enquanto lida com o luto, começa a descobrir segredos perturbadores de seu marido, recentemente falecido. A trama começa como um típico filme de casa mal-assombrada e acaba nos surpreendendo. O roteiro é super original. Drama e terror psicológico estão presentes e a história possui várias camadas. O mais interessante é que a obra não possui efeitos especiais exagerados ou jumpscares, como na maioria dos filmes de terror atuais. Tenso, angustiante, uma trama que te prende do início ao fim. A Casa Sombria é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. É realmente assustador. Na terceira colocação, temos o dinamarquês Druck. 4 professores testam a teoria de que melhorarão suas vidas mantendo um nível constante de álcool no sangue. O resultado é positivo no início e o experimento faz com que os amigos relaxem e aproveitem mais a vida. Mas, de forma gradual, o estudo vai saindo do controle. Não é um filme pró ou anti-álcool, simplesmente mostra o papel que o álcool desempenha. A direção é excelente, extremamente bem filmado e possui um bom ritmo. Uma história muito bem escrita sobre a cultura do álcool na sociedade, que deixa você com vários questionamentos enquanto assiste. Alguns podem sentir que este filme incentiva o alcoolismo, mas eu vejo que ele mostra como o álcool pode afetar a vida de uma pessoa e todo o seu entorno. Apesar de abordar um tema sério, o longa possui uma leveza em todo o seu desenrolar e possui vários momentos de contemplação. Druck é um ótimo filme para experienciar e refletir. Em segundo lugar está o longa A Lenda do Cavaleiro Verde. Uma aventura baseada no romance Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, escrito no século XIV. O filme conta a história de Sir Gawain, sobrinho do rei Arthur, que embarca em uma jornada épica para enfrentar o Cavaleiro Verde. A obra possui um tom bastante sombrio. Se você espera ver lutas de espadas, cavalarias, etc., nem assista. Você ficará decepcionado. Pode entediar alguns com seu ritmo lento, mas me manteve grudada na tela durante toda a trama.
Eu acredito que O Cavaleiro Verde é excelente em tudo, mas entendo que não é um filme para todos. É dirigido por David Lowery, mesmo diretor do excelente Sombras da Vida. É filmado e escrito de uma forma muito original, é imersivo e visualmente impecável. O Cavaleiro Verde é simplesmente um dos melhores filmes do ano. Em primeiro lugar está o longa Não Olhe Para Cima, da Netflix. Kate, uma estudante de astronomia, e seu professor, Dr. Handel, fazem uma descoberta surpreendente de um cometa que está em rota de colisão direta com a Terra. Mesmo alertando as autoridades e a mídia sobre a catástrofe que está prestes a acontecer, ninguém realmente parece se importar. A ironia e sarcasmo são muito bem trabalhados. É uma paródia bem-humorada da nossa sociedade, nossos líderes políticos e da cultura capitalista. O longa aborda diversos temas como negacionismo, machismo, faz críticas sobre o capitalismo e a propagação das fake news. Engraçado e desesperador ao mesmo tempo. O filme é a cara da nossa sociedade atual. Ótimo para se divertir e ao mesmo tempo refletir. Para mim, foi o melhor filme do ano. E aí, curtiu a lista? Deixa aí tua opinião. Obrigada por assistir esse vídeo.